a inabilitação do partido do presidente eleito. Chuvas torrenciais deixam um morto e 2 desaparecidos lá na Espanha. Zelensky anuncia substituição do ministro da Defesa na Ucrânia. Papa Francisco encerra viagem à Mongólia. Começa a primeira cúpula africana do clima. O dirigente interiano do Gabão promete eleições livres e ainda Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023. É a partir de agora, no Segundou do Boa Tarde Mundo. Começando o Boa Tarde Mundo de hoje. Boa tarde para você, né? O Papa Francisco encerrou nesta segunda-feira a viagem que ele está fazendo à Mongólia. A turnê pelo país asiático serviu como uma forma de aproximação entre o Vaticano e a China. O Papa Francisco deixou a Mongólia nesta segunda-feira depois de uma visita de 4 dias ao país asiático, marcada por esforços para estender a mão à China, nação com a qual o Vaticano não tem relações diplomáticas. Durante a manhã, o pontífice visitou a Casa da Misericórdia, um abrigo para pessoas em situação de rua e vítimas da violência doméstica na região da capital, Ulaanbaatar. A visita reflete o desejo do Papa de estabelecer uma aproximação com os moradores das periferias. Depois da missa de domingo, Francisco falou diretamente aos católicos da China para pedir que sejam bons cristãos e bons cidadãos, em uma tentativa de aliviar as tensões com o regime comunista. No sábado, ele fez outro aparente gesto ao Partido Comunista Chinês, quando afirmou que os governos não têm nada a temer com o trabalho de evangelização da Igreja Católica. O governo chinês, oficialmente ateu, desconfia da presença da igreja no território e exerce um controle severo sobre todas as instituições religiosas reconhecidas. A Santa Sé renovou no ano passado um polêmico acordo com Pequim, assinado em 2018, que permite às duas partes influenciar na nomeação dos bispos na China. Críticos afirmam que esta foi uma concessão perigosa em troca da presença da igreja no país. A Mongólia, ex-satélite da União Soviética que virou uma democracia em 1992, tem maioria budista e a comunidade católica tem cerca de 1.400 pessoas entre uma população de 3,3 milhões. Já mudando de assunto, e começou nesta segunda-feira, dia 4, a primeira cúpula africana do clima. O continente quer se tornar uma potência nas energias renováveis e deve pedir ajuda financeira internacional. His Excellency President William Ruto to make his remarks. Thank you, Excellency. O presidente do Quênia iniciou nesta segunda-feira uma cúpula climática histórica que pretende converter o continente africano em uma potência emergente em energias renováveis e pedir auxílio financeiro internacional. Friends, this summit is a moment to imagine a bold. Amigos, esta cúpula é um momento de imaginar um futuro africano ousado e afirmativo. Estamos aqui para imaginar um continente que ligue os mercados e os recursos à demanda, desbloqueando economias massivas de escala, um continente que ofereça uma espinha dorsal para um mundo sem carbono, um continente que prospere e molde um futuro à prova do clima para todos. A continent that thrives and shapes climate-proof future for all. Por 3 dias, o presidente vai receber líderes africanos e de outros lugares, como o chefe da ONU, Antônio Guterres. A África, onde vivem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em 54 países, é política e economicamente diversa e abriga populações que estão entre as mais vulneráveis à mudança climática. Um rascunho da Declaração de Nairobi, consultado pela AFP, mas ainda em negociação, destaca o potencial único da África para ser uma parte essencial da solução. O documento cita o vasto potencial da região em energias renováveis, a sua mão de obra jovem e os seus ativos naturais. Mas os desafios são enormes para um continente onde cerca de 500 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade.
Segundo o presidente do Quênia e o chefe da Agência Internacional de Energia, apenas 3% dos investimentos globais em transição energética chegam à África. Agora, uma pausa bem rapidinho, né? E a seguir, TSE do Guatemala suspende temporariamente a inabilitação do partido do presidente eleito no país. E ainda, dirigente interino do Gabão promete eleições livres. O intervalo é rapidinho, então não sai daí. Voltando do nosso intervalo, já com essa informação das chuvas torrenciais que afetam a Espanha desde o fim de semana, que deixaram um morto e 2 desaparecidos. O primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, pediu que a população tenha mais cuidado. Um fenômeno meteorológico classificado como Dana, depressão isolada em níveis altos, afetou a Espanha, principalmente nas regiões de Madrid e Castilha-La Mancha, causando fortes chuvas. Rodovias e ferrovias foram bloqueadas e ruas foram inundadas. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro Pedro Sánchez pediu que os cidadãos tenham cuidado. Evidentemente, gostaria que minhas primeiras palavras de hoje fossem para agradecer o trabalho de todos os servidores e servidoras públicos que estão trabalhando nas zonas mais afetadas por Dana, que está atravessando o nosso país. Também quero fazer um chamado aos cidadãos e cidadãs para que sigam agindo com precaução. Uma morte foi confirmada e há pessoas desaparecidas. Apesar da redução do nível da chuva, a Agência Estatal de Meteorologia mantém o alerta amarelo para 7 regiões, incluindo Madrid, Castilha-La Mancha, Catalunha, Baleares e o País Basco. As autoridades de Madrid pediram à população que permaneça em casa na medida do possível para evitar deslocamentos na capital, cujos acessos de entrada estavam em colapso nesta segunda-feira. No domingo, os habitantes de Madrid receberam um aviso de emergência inédito nos telefones celulares, com pedidos para que não utilizassem os veículos e continuassem em casa. Mudando de assunto mais uma vez no BTM desta segunda, e Brice Oligui Knight foi empossado nesta segunda-feira como o presidente da transição do Gabão. Ele prometeu eleições livres e a organização de uma nova constituição. O dirigente interino do Gabão, o general Brice Oligui Nguema, que chegou ao poder depois de destituir o presidente Ali Bongo, prometeu nesta segunda-feira que vai devolver o poder aos civis e vai celebrar eleições, mas sem prometer uma data. O general pediu participação de todos os grupos do país para elaborar uma nova Constituição, que vai ser adotada por meio de um referendo com o objetivo de ter instituições mais respeitosas aos direitos humanos e à democracia. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais. No fim dessa transição, com o apoio de todos os parceiros do desenvolvimento gabonês, pretendemos entregar o poder para os civis, organizando novas, livres, transparentes e confiáveis eleições em um clima de paz social. Dans la paix sociale. O general expressou nesta segunda surpresa pelo golpe de Estado ter sido condenado pelas instituições internacionais e afirmou que os militares agiram para evitar o derramamento de sangue. O presidente Ali Bongo foi deposto em 30 de agosto pelos militares, pouco depois de autoridades eleitorais terem anunciado a reeleição para um terceiro mandato, depois de 14 anos no poder. O pai do presidente deposto, Omar Bongo, governou o Gabão por mais de 40 anos. Agora, para encerrar o primeiro bloco, a sigla do partido do presidente eleito do país Guatemala, Bernardo Arevalo, teve inabilitação suspensa neste domingo. A decisão foi divulgada pelo porta-voz do Tribunal Superior Eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral da Guatemala suspendeu temporariamente a inabilitação ao Semilla, partido do presidente eleito Bernardo Arévalo. A decisão reverte a inabilitação decretada em 28 de agosto, que acatou uma polêmica ordem judicial que impediu toda a atividade do partido e reduziu o poder dos deputados. Se deja em suspenso a resolução SRC. Fica suspensa a resolução emitida pelo diretor do Registro de Cidadãos até a conclusão do processo eleitoral. A decisão tinha levado Arévalo a denunciar um plano de golpe de Estado para impedir a transição de poder. A atual suspensão vai ter vigência até 31 de outubro, quando termina formalmente o processo de eleições. Entre outras formalidades, falta a entrega da credencial de presidente eleito a Arévalo. A cruzada contra o Semilla foi lançada pelo polêmico promotor Rafael Curutiche, logo depois que Arévalo surpreendeu no primeiro turno das eleições em 25 de junho e chegou ao segundo turno junto de Sandra Torres, ex-primeira-dama e candidata apoiada pelo governo. Segunda e última pausa agora. Na volta, Zelensky anuncia a substituição do ministro da Defesa da Ucrânia. E também, Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre do ano de 2023. Já voltamos. Voltando ao nosso intervalo, a Ucrânia trocou de ministro da Defesa. Oleksiy Syntsyk teve substituição anunciada neste domingo pelo presidente Volodymyr Zelensky. Osleny Zaimel. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destituiu neste domingo o ministro da Defesa Oleksiy Reznikov e pediu um novo enfoque na pasta, 1 ano e meio depois do início da invasão russa. Reznikov assumiu o cargo 3 meses antes do início da guerra, em fevereiro de 2022, e liderou as negociações para equipar as forças com armamento moderno dos aliados. Decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia. Reznikov passou por mais de 550 dias de guerra em grande escala. Acredito que o ministério precisa de um novo enfoque e outras formas de interação, tanto com os militares como com a sociedade em geral. A destituição ocorre em meio à contraofensiva lançada por Kiev em junho para liberar as áreas ocupadas do leste e sul do território. A decisão também foi tomada em um momento em que autoridades ucranianas intensificam a luta contra a corrupção a pedido da União Europeia. O substituto vai ser Rustem Umerov, chefe do Fundo de Propriedade Estatal. Nos 6 primeiros meses de 2023, o Brasil perdeu um total de 4.027.934 empresas entre micro, pequeno, médio e grande porte. Trata-se de um saldo negativo entre empresas abertas e fechadas no país, excluindo da conta os microempreendedores individuais, os MEIs. Veja na reportagem que o Rodrigo Nunes preparou para a gente do Boa Tarde Mundo. Nos 6 primeiros meses de 2023, o Brasil perdeu um total de 427.934 empresas entre micro, pequena, médio e grande porte. Trata-se de um saldo negativo entre empresas abertas e fechadas no país, excluindo as contas dos microempreendedores individuais. O levantamento foi feito e cedido ao G1 pela Contabilize, com base em registro do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal. Em relação a anos anteriores, o fechamento de empresas tem sido mais frequente do que a abertura delas desde o 4º trimestre de 2021. De lá para cá, o saldo mostra que 750 mil empresas foram eliminadas da economia brasileira. Neste intervalo, foram abertas 2,8 milhões de empresas, enquanto 2,83 milhões foram fechadas. Depois da publicação dessa reportagem, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MEDIC, contestou os números. Em sua base de dados, o saldo de empresas no primeiro semestre foi positivo, de 212.654 empresas não MEI. Segundo o MEDIC, abriram 483.204 empresas e fecharam 270.550.
Os números do Ministério são mapas de empresas com base da Receita Federal, Junta Comercial e cartórios. O levantamento da Contabilize mostra que a situação é mais dramática na indústria, por mais que ela tenha menor quantitativo no levantamento. Ainda assim, os números chamam a atenção quando colocados em proporção. A saber, foram fechadas 3 vezes mais empresas industriais do que abriram no segundo trimestre deste ano. No período, foram inauguradas 7.810 empresas industriais, mas fecharam 25.000 nesse período. Além disso, a indústria vem com saldo negativo há mais tempo, desde o terceiro trimestre de 2021. Já o comércio passou a ter saldo negativo no quarto trimestre de 2021, enquanto os serviços só passaram para o campo negativo no terceiro trimestre de 2022. Em números absolutos, o comércio tem um pior desempenho. Foram fechadas 129.000 empresas no segundo trimestre de 2023, contra 61.000 aberturas. Isso significa que aproximadamente 2 companhias foram fechadas para cada uma que abriu. Os serviços, em comparação, fecharam em 196.000 empresas e abriram 133.000 no segundo trimestre deste ano. Também em relação percentual, 1,5 empresas foram fechadas para cada uma que abriu. Por outro lado, o levantamento recente do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, mostra que mesmo em um cenário mais desafiador, as micro e pequenas empresas criaram quase 710.000 vagas de trabalho no primeiro semestre e impulsionaram a criação de empregos formais no país. O número corresponde a cerca de 70% do total de vagas com carteira assinada geradas no período. Segundo o SEBRAE, o quadro é semelhante ao que já havia sido registrado no primeiro semestre de 2021 a 2022. Mas o G1 também mostrou em julho mais um sinal de desaceleração da economia. Os pedidos de seguro-desemprego chegaram a quase 7 milhões na janela de 12 meses e terminando em junho, a maior quantidade desde o meio da pandemia de Covid-19, ultrapassando a média observada entre 2018 e 2019. Queria dar um anúnciozinho breve para vocês agora. Aproveitar esse momento aqui do finalzinho do Boa Tarde Mundo para dar esse aviso, porque uma chamada, podemos dizer assim, porque vai iniciar um novo quadro de entrevistas aqui no nosso jornal Boa Tarde Mundo, tá? Como vai funcionar? É um quadro que eu vou receber aqui no estúdio, não agora que é ao vivo, mas eu vou receber aqui no estúdio uma pessoa para entrevistas. Nisso a gente vai receber, se Deus quiser, fisiculturistas, vereadores, enfim, para debater um pouco de um tema que será escolhido. Assim, não será todos os dias que irá ter. De vez em quando, e quando tiver, a gente já vai anunciar. Essa semana já tem gravação. O nome do quadro, que esqueci de falar, é BTM Entrevista, gente. BTM Entrevista tá muito top, tá? Enfim, já temos o primeiro convidado. Para quem me segue lá no Instagram, eu já falei no Instagram ontem, né? E para quem me segue no Instagram, vai saber qual é o tema, mas eu não falei lá o tema. Eu falei que é um tema que eu já venho abordando lá no meu Instagram, que eu tô correndo atrás, podemos dizer assim. É um tema bem legal que vocês vão gostar, principalmente do convidado que vai vir aqui. Essa semana já tem gravação. Boa tarde, mundo, vai ficando por aqui para rever nossas reportagens, essas e outras edições. É só voltar aqui no YouTube da Web TV Mundial, a nossa querida TV Mundial. Logo mais à noite tem Jornal Mundial, trazendo destaques do dia aí com as melhores informações do dia do Brasil e do mundo. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você. A gente se vê agora quinta-feira, tá? Amanhã, nem depois de amanhã, não vai ter Boa Tarde Mundo. Pelo que a gente ainda está sabendo aqui, a gente ainda vai se informar direitinho
Eu aviso pra vocês lá no Instagram, então me siga no meu Instagram aqui. Vou anunciar aqui também, caso eu quero 5 pra vocês ficarem sabendo se amanhã tem ou não tem botar junto. Grande abraço pra você, curta a semana, vamos começar mais uma semana e chegar o sábado e dar um check, né? Mas agora é só começando, vamos iniciar 1 de 6, né? 6 dias, é isso. Tchau, gente!